A gente tem falado tanto nos últimos meses sobre as atitudes extremas das pessoas, né? Briga de trânsito a gente já viu, de pancadaria, discussão e aí terminar em tiro. Essa idosa caindo da escada, sendo jogada da escada depois de uma discussão de condomínio. João Boeri, bom dia pra você. Agatha, pra tentar conseguir pegar o boleto de pagamento desse condomínio. Bom dia pra você, Rodolfo, Dona Dani, aos nossos ouvintes. Esse caso aconteceu em janeiro, mas a família dessa vítima, dessa idosa de 70 anos, Dona Sônia Maria do Socorro Fernandes, divulgou nessa semana essas imagens das câmeras internas do condomínio. Pois bem, segundo a família da Dona Sônia, ela foi até a parte administrativa desse condomínio pedir o boleto de pagamento físico do condomínio, porque segundo eles, a administradora desse condomínio só estava enviando o boleto digital pelo e-mail, por WhatsApp. Ai. E aí, Rodolfo, a gente tem essa agressão do filho da síndica desse condomínio. A gente tem uma outra imagem também que mostra mais aproximado essa discussão entre o filho e a Dona Sônia Maria, de 70 anos de idade. Depois dessa discussão, e isso quem tá filmando é uma amiga da Dona Maria, nessa imagem que a gente vê, esse homem que aparece é o filho da síndica. E conversando com ele, brigando naquele momento, a Dona Sônia Maria. E depois, em um determinado momento, tem uma discussão, a síndica do prédio tenta pegar o celular dessa amiga da idosa de 70 anos e o filho depois empurra ela pela escada. São 9 degraus, ela fica desacordada, disse que não sabe por quanto tempo ficou desacordada, mas foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Souza Aguiar, também no centro do Rio. Esse prédio fica também no centro do Rio de Janeiro. Já teve alta, ficou alguns dias internada, mas essa agressão é muito forte. Ela cai de 9 degraus, fica desacordada, cai com a cabeça, Rodolfo. E aí ela fica parada, né? Isso, inerte ela fica durante algum tempo ali, ó. Ela nem sabe quanto tempo. Não sabe quanto tempo. Tava falando mais cedo com a filha dessa idosa de 70 anos. Ela fala que ela tinha passado, inclusive, dias antes, por alguns procedimentos cirúrgicos na coluna. E que com essa queda piorou muito. Ela ficou com muitas dores, precisou ficar internada no Hospital Souza Aguiar, mas já foi liberada. Pois bem, de investigação, o que a gente tem? A síndica desse prédio, no dia 6 de janeiro, foi presa em flagrante pela Polícia Civil, que tinha classificado esse caso como tentativa de homicídio. O filho dessa síndica, segundo os familiares da idosa de 70 anos, logo depois desse empurrão, onde ela cai na escada, foge do prédio. Ele sai do prédio, não fica mais no prédio e não vai até a delegacia. A Polícia Civil prendeu a síndica em flagrante por tentativa de homicídio, foi classificado o registro de ocorrência dessa forma e o filho da síndica foi indiciado. Então a síndica foi presa no dia 6. No dia 15 de janeiro, a Justiça do Rio decide pela soltura dessa síndica. O Ministério Público foi favorável ao pedido de relaxamento. A gente teve acesso à decisão da juíza Alessandra da Rocha Lima, que destacou que a afirmação inicial da Polícia Civil de tentativa de homicídio ou de lesão corporal seria prematura naquele momento e entendeu a magistrada que não seria necessário a prisão preventiva, porque quando a síndica foi presa em flagrante, na audiência de custódia, a prisão foi convertida para a preventiva. Então, ela já foi liberada do sistema penitenciário no dia 15 de janeiro. O filho dela foi indiciado pela Polícia Civil, mas o Ministério Público optou por não fazer nenhum tipo de denúncia, nem contra a síndica e nem contra o filho dela, que agrediu e empurrou essa idosa de 70 anos. Mas a imagem é muito forte. Ela cai de 9 degraus em janeiro, passa muito tempo internada e até em algumas imagens que a família passou pra gente, dá pra ver sangue na cabeça dessa idosa. Ela fica com ferimentos graves na cabeça que inclusive chegam a sangrar, mas ela, graças a Deus, já tá bem, já tá em casa, mas as imagens são muito fortes, né? Ô, João, só me repete essa informação, a síndica foi presa em flagrante, mas não foi a síndica que empurrou a idosa? Correto. Quem empurrou foi o Valentão lá, o filho da síndica. Que foi indiciado pela Polícia Civil, mas a Polícia Civil não fez nenhum pedido de prisão, pelo menos para esse filho. A síndica foi presa em flagrante no dia,
estava falando com o delegado sobre o que tinha acontecido, o delegado entendeu que era necessário a prisão em flagrante. O filho não estava na delegacia. Então, o cara correu do flagrante porque Segundo a tentativa família, de homicídio, ela foi perpetrada pelo filho e não pela síndica, pelo valentão, que simplesmente empurrou essa senhora de 70 anos. Ela inclusive ficou com um corte na cabeça gigantesco, ela tomou ponto na cabeça, não sabe nem quanto tempo ficou desacordada e ainda deve estar sob efeito de medicamento. Quando passar esse efeito, ela vai sentir de fato a lesão, porque ela já vem de cirurgia. Lembra muito o que aconteceu com aquela senhora agredida pelas costas, outro ato covarde. Por um motorista de aplicativo. O cara deu um chute nas costas de uma mulher e a gente falava aqui, ela está sob efeito de analgesia. Quando passar isso, e de fato comprovou-se depois havia uma suspeita, depois comprovou-se lesão na coluna. Nesse caso, Rodolfo, essa senhora, ela foi empurrada e a prisão foi da mulher, mas o cara, o valentão, o grandalhão ali, o filho da síndica, esse fugiu do flagrante e agora vai responder em liberdade, vai acabar dando nada. A mãe foi solta, mas o cara que quase matou essa idosa é o filho. Bom, eu tava olhando aqui a imagem, inclusive com sangue na escada. Nossa, a imagem, imagine, porque às vezes a gente fica tão na loucura do dia a dia, né? Que é tanto problema, é tanta coisa, tanta imagem que te deixa embasbacado, que a gente esquece de se colocar, né? Na posição dos outros, na situação dos outros, né? Eu fiquei imaginando se fosse a minha mãe, cara. Minha mãe, subindo ali numa escada, uma divergência qualquer, foi pegar lá, cobrar o tal do boleto do edifício, o cara empurra. Essa senhora deve ter praticamente ali a idade da minha mãe. Gente, ela voa de uma escada, eu não tô brincando não, ela poderia tranquilamente ter morrido. Você falou sobre, ela ficou desmaiada, ela foi pro hospital, eu vi uma foto dela aqui imobilizada numa maca. E qual é a situação dela agora, Boeri? Tá em casa, tá bem, tava conversando com a filha dela mais cedo, tá até fazendo uma prova, a filha dela, por isso que a gente não conseguiu falar com ela diretamente, mas tá bem, apesar de ter caído de 9 degraus, ela bate com a cabeça, né, Rodolfo? Mas é isso que eu tô falando, não é, olha isso, não é cair de 9, porque se você cair de 9, sabe, tipo, você tá descendo a escada e você escorrega e você vai de bunda, pum, batendo até lá embaixo, você pode até se machucar feio, tá? Fraturar um fêmur, cóccix, sei lá, alguma. Mas é diferente. O moleque que é jovem, ele deu um empurrão nela, sabendo que pra baixo era uma escada, porque ele mora ali. Ele empurrou uma idosa, ela bate dos 9 degraus, eu acho que ela bate no 4º ou 5º degrau pra baixo, com a cabeça. Ela podia ter morrido ali, não teria levantado. Vide o que aconteceu em Copacabana com a dona Lalá, a nossa ouvinte, que furtada lá foi jogada no chão, bateu com a cabeça e morreu, pô, no paralelepípedo no meio da rua lotada, cheia de gente. Então, ela podia ter morrido, cara. Ela podia ter morrido. Então, realmente, cara, é tentativa de homicídio pra cima desse cara. Doloso, hein? Doloso, porque ele teve a intenção, sim, sabendo dos riscos ali. Ah, mas, pô, ela veio me cobrar na minha casa. Eu sei lá qual é a discussão, cara. Sei lá qual é a discussão. Isso não tem cabimento, independente de divergência, de discussão, de temperatura subir no meio de uma conversa. Não existe, cara. Não existe. Independentemente do precedente, isso esquece essa história. Mas, avançando um pouco na imagem, Rodolfo, eles entram, o cara que empurrou, que praticou essa tentativa de homicídio, que teve o dolo, o cara não foi lá, nem socorrer. A síndica que desce depois pra tentar dar uma olhada. Ela só dá uma olhada, ela nem toca. O cara simplesmente entrou na casa. Ele cometeu essa barbaridade e depois ele nem tentou socorrer, Rodolfo. É muito, muito mais grave. Muito mais grave.